Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito à Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em especial a Maria José, que fez os contatos, as negociações de data, agenda, e sabemos com todas as complexidades que é para isso fechar e nós chegarmos ao que podemos viver essa noite. Então, um agradecimento muito especial a todos vocês. Também quero fazer um agradecimento que vai se perdurar um pouco no tempo, mas acho importante, mesmo que eu tenha que sacrificar o tempo de fala mais teórica, que é também parabenizar nesse espaço e o quanto foi importante para mim o Congresso de Fortaleza de 2017, organizado pela Sociedade junto com a FEBRAPSE. Foi um evento importante, significativo. Na época não sabíamos que seriam o de 17 e o de 19, que eu participei mais ativamente como diretor científico, junto com os demais colegas da FEBRAP, seríamos, né, os nossos 2 últimos congressos presenciais. Mas queria dizer e parabenizar vocês, mesmo que tardiamente, nesse espaço, que foi um lugar, um momento de confraternização, de produção importante, e que o tema Novas Configurações, Vida e Morte já anunciava várias questões importantes para o mundo psicanalítico, e evidentemente já tinha os seus intercruzamentos, não diretamente por mim, mas como todos nós sabemos, que a temática do racismo nesses congressos e outros já vinha sendo trabalhado pela Vânia Cidade de forma contundente e importante. Mas esse congresso marca também a minha aproximação dessa temática, mesmo que de forma indireta. Quando eu ouço esses currículos aí que a Maria José leu, é o currículo que está nos livros, então eu sou corresponsável por ele. Mas é um currículo que evidentemente me dá um pouco de frio na barriga e também uma certa preocupação de que cada um de vocês espera da minha fala. E eu tenho sempre que dizer a importância, assim, né, que falar sobre as questões que estou me propondo a falar, sobre as questões de racismo, psicanálise, o que nos implica enquanto sujeito, enquanto formadores de psicanalista, enquanto sujeitos ocupados com o sofrimento psíquico da população como um todo, e em especial essa relação com o povo negro e o povo não negro, e o que implica nas nossas histórias, evidentemente, não é um lugar confortável. Essas cicatrizes aí, que a Maria José fala, cicatrizes que acabam nunca cicatrizando efetivamente nos toca de forma especial, e eu não tenho, com a temática teórica e técnica do racismo, a mesma intimidade que eu tenho com o pensamento freudiano. O pensamento freudiano que eu circulo com uma certa facilidade, com uma certa desenvoltura, e que consigo trabalhar e talvez brincar com a temática freudiana no sentido lúdico da palavra, isso não se aplica à questão do racismo por várias questões, pela dramaticidade e também pela minha ignorância sobre a temática, que se fica a léguas do que a temática merece. Mas sabemos que essa ignorância não é só minha, essa ignorância é algo que permeia, de alguma forma, todo o universo psicanalítico. Fazendo jus a um pouco, né, o subtítulo que a Maria José dizia e que depois foi suprimido, mas ela traz de volta, o que é da ordem do desconhecimento ou da ordem do descaso. Eu prefiro pensar que nós, psicanalistas, transitamos muito mais pelo descaso do que pelo desconhecimento, né? Ou que o descaso também leva ao desconhecimento. Mas isso pode ficar como uma interrogação que cada um de nós vai poder pensar no decorrer das nossas noites, o que implica, né? Descaso, desconhecimento, né? Negligência, conivência, e aí a gente pode fazer várias questões que nos responsabilizam enquanto sujeito. Uma outra coisa importante que eu possa falar, e o título já diz, mas eu quero citar novamente, né, que a minha pretensão é poder trazer algumas questões muito pontuais. Racismo na instituição psicanalítica. A temática do racismo é ampla, a Maria José já nos disse, vários segmentos têm se ocupado e devem se ocupar para que a gente possa abarcar e trabalhar para a efetiva demolição deste famoso racismo estrutural. Mas a minha proposição, a minha fala e a possibilidade de que talvez eu possa produzir um incômodo para vocês, pegando aí a última tradução da Bluscher sobre o estranho freudiano, sobre das Unheimliche, que é incômodo, inquietação, tornar infamiliar algo que é familiar, que é a questão do racismo, por exemplo, mas então é desde esse lugar, né? Desse lugar, quando a Maria José me inclui em algum lugar próximo da Neuza,
isso é quase uma heresia, né? Porque o meu texto é um texto meramente provocativo e de desacomodar o pensamento psicanalítico, que digamos que, de alguma forma, temos conseguido fazer essa desacomodação, que culminou em várias atividades, entre essa, o nosso evento de hoje. Bom, mas para tentar agora me direcionar para a nossa temática e possamos então conversar um pouco, aí, já que alguns minutos, né, eu ocupei em algo que para mim era importante compartilhar com vocês, eu pensei que em algumas coisas importantes, evidentemente, eu repito uma frase freudiana que é uma espécie de mantra que me acalma cada vez que eu tenho que falar em público sobre questões, né? Então, eu gosto muito de uma frase que o Freud usa lá em 14, na História do Movimento Psicanalítico, quando Freud pega do Charcot uma frase que ele diz: falar as mesmas coisas repetidamente até que essas coisas possam falar por si mesmas. Então, desde esse sentido, a ideia é não falar do novo, mas voltar a falar as mesmas coisas, repensá-la desde um outro viés, desde uma outra leitura, e ver o que isso vai nos possibilitar realmente partirmos para ações afirmativas dentro das instituições, ações reparadoras dentro das instituições, de uma forma mais global e menos pontuais, como nós temos atualmente nas sociedades psicanalíticas brasileiras. Também é importante dizer que, quando eu vou falar de racismo na instituição, eu vou ter como olhar primordial as nossas sociedades ou as nossas instituições da FEBRAPSE, com as quais eu tenho mais intimidade. Então, quando eu generalizar, entendam que o meu olhar parte pontualmente dessas instituições e algumas instituições que não estão vinculadas à FEBRAPSE, com as quais eu tenho alguma proximidade e uma certa liberdade de incluí-las nisso, sem que isso seja uma forma leviana, a sua omissão e o seu descaso com a questão racial. Bom, para começar, eu queria só citar uma questão importante nesse sentido, e eu vou fazer uma pequena homenagem a dois grandes homens negros que, quem sabe, aproximem o Sul com o Nordeste. E vou falar de um lado do João Cândido e do outro lado do Francisco Nascimento, ou ainda o Dragão do Mar, ou o Chico da Matilde. Acho que são duas figuras importantes, já que toda vez que a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de genocídio e a gente vai falar de epistemicídio, destruição de um legado, de uma história, de uma formação, de todo um contingente negro produtivo e transformador da nossa história. E se nós pegarmos de um lado, temporal e histórico, o lugar do Dragão do Mar, ou ainda o lugar do Francisco Nascimento, esta figura é importante, né, que vem para corroborar toda aquela tese que o trabalho feito da abolição da escravatura é produto, do que a Maria José dizia assim, desse movimento negro que vem, no mínimo, desde Zumbi, se nós quisermos colocar como um ícone transformador, de todo um trabalho para que chegássemos, no final do século XIX, para poder transformar todo esse cenário. Né? E esse processo que começa no Ceará, em 84, essa abolição que ocorre e que, literalmente, não temos nenhuma princesa roubando a cena, que é uma das coisas clássicas da branquitude, roubar a cena, ocupar o espaço do trabalho negro e tomar para si o que não é seu. Isso é clássico em vários lugares e em vários espaços. Então, esse lugar e essa importância histórica. E, evidentemente, que isso vai culminar no 13 de novembro, etc., com várias figuras, Patrocínio, André Rebouça, todas figuras importantes, Luiz Gama, etc., que são os verdadeiros protagonistas dessa abolição, mesmo que é toda a temática que nós temos discutido, abolição sem reparação, que é todo esse processo que vai se instaurar em uma república racista, uma república que todos nós conhecemos, que vão delegar ao povo negro essa história conhecida e que, evidentemente, no decorrer da noite, ela vai voltar por vários vértices. Né? E não esqueçamos, então, que república não tem a ver com um sistema democrático efetivo à medida com toda a história que os negros vão ficar submetidos, né? Com toda a questão de uma lei que se restringe a uma linha. Né? E, evidentemente, toda a negligência e todo o ataque, toda a destrutividade que foi imposta. Então, a leve lembrança, o Cândido, evidentemente, um gaúcho de Encruzilhada, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e que tem a ver com a revolta das Batalhas dos Chibatas, importante, significativo, 1910, ou seja, 10 anos, no mínimo, aí de república, e nesses 10 anos, esses negros que têm que tomar para si, para poder romper com todas as falácias que isso se dá, contra os maltratos e escravocratas que seguiam nesse Brasil
mesmo pós-república, né? Então, o lugar, a importância dessas figuras, que eu acho que, de alguma forma simbólica, une os nossos estados e une o país numa atividade como essa, que nós dizíamos, né, a importância de que o que se ganha e o que se perde, e o que se ganha é a possibilidade de nós estarmos conversando numa plataforma em que o Brasil pode se encontrar nas suas várias regiões. Bom, dito isso, vamos avançar um pouco mais, além desse reconhecimento importante, esse pequeno resgate histórico. Eu, enquanto preparava algumas coisas para estar aqui com vocês, né, e a gente sempre está lendo, se reencontrando com uma série de coisas, e essa semana uma colega me fala de um livro de uma escritora, uma jornalista, que não é, então, nem da psicologia, nem da sociologia diretamente, e em que ela me disse que estava lendo, encontrou na introdução do livro algumas coisas importantes. E aí ela me sugeriu o livro, e eu pude, nessa semana, encontrar e começar a ler o livro. O livro que eu estou me referindo é o livro, que eu suponho que é o último livro da Eliane Brum, que se chama Banzeiro Ocotó, né? Uma viagem à Amazônia, o centro do mundo, né? Então, a Eliane Brum tem vários livros, evidentemente o livro dela que eu conhecia me fazia muito sentido, é Uma Duas, que tem toda uma problemática mãe e filha extremamente importante e que o mundo psicanalítico se deposita sobre isso. Mas eu quero ler um pequeno trecho dela, porque eu gostaria muito que essa fala dela pudesse ser a fala que acompanhe as nossas discussões. E escolhi a fala dela não porque ela vai falar de algo não conhecido pela maioria de nós que transita por essas questões raciais, e toda vez que vamos falar de racismo, nós vamos falar e temos que falar dentro do universo psicanalítico, que é o universo onde impera a branquitude, né? Então, o racismo é consequência de algo. O nosso olhar pontual e profundo deve se dar sobre as questões da branquitude. É só nós olharmos a nossa tela. Provavelmente, os negros que estão aqui, além de mim e da Vânia, são pessoas de fora das nossas sociedades, provavelmente a grande maioria, com raras exceções, né? Isso já traduz explicitamente. Nós precisamos só olhar para a tela para reconhecer o racismo dentro das nossas instituições. Não requer nem maiores discussões filosóficas, antropológicas ou psicanalíticas. É uma questão de uma pulsão escopofílica. É olhar, ver e fazer a pergunta que hoje nos fizemos, mas historicamente nunca nos fizemos. Onde estão os negros em nossas sociedades? Essa pergunta ela passa a ser feita de forma mais contundente, provavelmente nos últimos 2, 3 anos. Mas quero voltar a Eliane Brum, quero ler esse recorte da palavra dela e gostaria muito que vocês pudessem nos acompanhar desde essa leitura do que a Eliane nos diz. Principalmente porque uma das coisas que me encantou nesse trecho que eu vou ler, que tem muito mais do que isso, é o que ela propõe como um conceito. E ela diz que a branquitude tem a ver com existir violentamente. A existência da branquitude ela é violenta por excelência, por mais passivo que o sujeito, que os não negros possam ser, essa violência está intrínseca a esse processo. E ela chama disso de existir violentamente. Eu vou ler então um rápido trecho, e nesse trecho, evidentemente, ela vai nomear isso, e é muito mais do que, mas a ideia do existir violentamente é um dos aportes que eu gostaria que vocês pudessem deixar viajar dentro de vocês, que pudesse andar via associação livre, via atenção flutuante. O que seria esse existir violentamente? E aí ela diz lá pelas tantas: essa é uma conversa muito longa. O que desejo trazer para esse livro é um conceito que criei a partir desse confronto com a minha condição de branca num país estruturalmente racista. O conceito de existir violentamente. Mais um pouquinho. Por mais ético que nós brancos possamos ser no plano individual, a nossa condição de brancos num país racista nos lança numa experiência cotidiana em que somos violentos apenas por existir. Quando eu nasço no Brasil, em vez da Itália, porque as elites brasileiras decidiram branquear o país, importando homens e mulheres brancos, como os meus bisavós, já sou violenta ao nascer. Quando ao meu redor os negros têm os piores empregos, os piores salários, a pior saúde, o pior estudo, a pior causa, a pior vida e a pior morte. Eu, na condição de branca, existo violentamente, mesmo sem ser uma pessoa violenta. Então, gostaria que vocês pudessem deixar transitar isso, né, na branquitude que habita
todo o contingente branco das nossas instituições, para que isso pudesse reverberar e ver que destinos vamos dar a isso, principalmente nessa questão, né, nascer nesse lugar já está determinada algumas condições, que é a responsabilidade histórica que vai transcender século XVI, XVII, XVIII, XIX, até o século XXI. Bom, como a minha pretensão, a partir disso, é trazer um pouco essa questão para dentro dos nossos quintais, ou seja, para dentro das nossas sociedades, eu vou citar rapidamente algumas figuras importantes, também conhecidas por vocês, mas nós temos que citá-las por quê? Porque elas vão fazer um trabalho importante e significativo que permita que hoje a psicanálise, nos seus 85 anos de existência no Brasil, e quando eu falo 85 anos de existência no Brasil, eu estou como referência a psicanálise institucionalizada, né? A psicanálise que começa com a Sociedade Brasileira de São Paulo em 36. Né? Então, eu estou como referência esse lugar, então, desses 85 anos de psicanálise, e como é que nós lidamos com figuras importantes e significativas quando a gente fala desse epistemicídio, quando a gente fala da morte do legado de pessoas extremamente importantes e significativas que são responsáveis por muito do que fizemos hoje, não só nas questões raciais. Isso é extremamente importante que se diga. Quando a Maria José leu o meu currículo, é importante que se diga, né, essa possibilidade múltipla que nós, enquanto negros, ocupamos e temos. A possibilidade de falar sobre o pensamento freudiano, kleiniano, laplanchiano, lacaniano, de poder transitar e falar das questões raciais, né? Que o nosso nível intelectual não se reduz às questões raciais. As questões raciais é um dos múltiplos locais pelos quais nós passamos, enquanto analista, nos implicamos e trabalhamos por efeitos transformadores efetivos. Mas não é um lugar que, no movimento, nesses movimentos de estranhamento da branquitude, é nos colocar nesse lugar como esse lugar fosse exclusivo nosso, e nós teríamos que dar conta disso, que se fala de branquitude, nós estamos falando da responsabilidade que vocês têm por dar conta disso. A nossa função é cobrar para que vocês possam sair desta paralisia, no mínimo secular, que implica o ser branco aqui ou fora daqui, né? Aqui, Brasil, ou na América Latina, ou no mundo. Bom, então, figuras importantes que foram, de alguma forma, né, destituídas das suas importâncias históricas, e quando não foram destituídas, vocês sabem também que elas passaram pelo famoso processo de branqueamento, né? Ou seja, não poderem ser reconhecidas enquanto tais, né? Não poderem ser reconhecidas denegando o seu lugar, ou renegando, ou desmentindo o seu lugar, ou, quando os reconhecemos não como intelectuais negros. Intelectuais negros importantes e significativos. E, evidentemente, se até a gente tem que partir de um ponto importante e significativo para a psicanálise, eu faço questão de frisar que é para a psicanálise, nós temos que sempre partir do ponto primeiro, até que prove o contrário, que é o lugar do Juliano Moreira. Né? Esse primeiro grande pensador, médico, psiquiatra, que vai ser o sujeito que vai inaugurar a leitura do pensamento freudiano na América Latina. Não apenas no Brasil, mas na América Latina, entre o final do século XVIII, XIX e século XX, em torno de 1900. Depende das discussões teóricas de quando ele vai proferir as suas conferências na Universidade da Bahia, né, para os estudantes de medicina, trazendo as ideias iniciais do pensamento freudiano. Nós podemos dizer que quase anterior ao nascimento efetivo da psicanálise, em termos efetivo ou mais simbólicos, que é 1900, com a interpretação dos sonhos. Então, Juliano Moreira, nas suas viagens pela Europa, vai ter contato e vai trazer o pensamento freudiano, e nesse processo de trazer, de vir, depois vai para o Rio, o Sanatório dos Alienados, tal, ele vai ser um dos pioneiros que vai aproximar psicanálise e psiquiatria. Toda essa psiquiatria dinâmica que vai trabalhar nos anos 80, 70, vai ter como ponto inaugural o pensamento de Juliano Moreira. Além de ser, se nós quisermos, e a Carol está aí, escolhermos quem é o pai da psicossomática, Juliano Moreira é um dos primeiros que vai se preocupar com a ansienise e as questões emocionais, o que está implicado, como é que se encontram essas patologias. Então, este sujeito importante, que nós psicanalistas conhecemos muito pouco, e o universo psiquiátrico conhece um pouco, mas conhece não enquanto um pensador negro. É importante que se diga. Não é que ele não exista, ele não seja conhecido de alguma forma, mas quanto o pensador negro, que tem toda essa vasta contribuição importante para o mundo psicanalítico, nós desconhecemos. Evidentemente que nesse percurso nós sempre citamos, sempre vamos citar a Virgínia, que a história, evidentemente, a Virgínia ocupando um espaço muito mais relevante em termos direto, né? Porque afinal ela vai fundar a psicanálise brasileira.
ela vai, como diz em uma das suas entrevistas, ela vai inaugurar os divãs no Brasil e na América Latina, sendo a primeira pessoa mulher negra a deitar num divã na América Latina, né? Isso em termos efetivos, como formação de analistas e, evidentemente, toda a produção da Virgínia, que nós sabemos, no universo psicanalítico, ela começa a ser retomada também há muito pouco tempo. E a Virgínia, que vai ter a ver com Brasília, vai ter a ver com São Paulo, vai ter toda uma produção importante, também vai ser conhecida, mas não vai ser conhecida como uma mulher negra, como uma intelectual negra que produz uma série de coisas, além da sua famosa tese de mestrado de 45. Mas toda a produção, tudo aquilo que hoje a gente encontra e que na Virgínia, como dizem os colegas que têm estudado mais o pensamento da Virgínia, o que a gente encontra no racismo de forma indireta nos seus textos pós a sua tese, mas tudo que está nas entrelinhas, né? O que vai permeando, o que vai atravessando o pensamento da Virgínia e que é tão importante, tão relevante para todos nós. Nesse caminho, vou citar mais duas figuras importantes. Uma, a Maria José já citou, extremamente significativa, que é a Neusa, né? Eu sempre digo que a Neusa, o livro dela, é o livro essencialmente numa costura entre as questões raciais e as questões psicanalíticas, é o livro inaugural em termos de Brasil, né? Ela vai ocupar um lugar extremamente importante e você sabe que o Jurandir Freire vai comparar o livro dela com o Fanon, né? Que é essa figura importante e significativa. O Jurandir termina, né, chamando a atenção do que a Neusa pede que a gente escute. Ela fez isso em 82 e 83. Nós todos, a grande maioria de nós, salvo as exceções, e volto de novo às nossas realidades e às nossas instituições, a grande maioria de nós não conhecia Neusa Santos. O tornar-se negro, nós não tínhamos a mínima ideia que existia. Ou seja, era toda uma produção extremamente importante. Eu, que sou e me julgo um estudioso do pensamento freudiano com uma certa profundidade, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que além das questões que as costuras raciais que ela faz, toda a pesquisa de campo que ela faz, o estudo freudiano dela é um estudo extremamente importante, extremamente significativo, e num momento em que a psicanálise brasileira, nos anos 80, o pensamento freudiano estava em suspenso. O pensamento freudiano não estava no seu melhor momento, né? O pensamento kleiniano era muito mais intenso e muito mais significativo em termos da psicanálise argentina e em termos da psicanálise mundial, de alguma forma. O famoso retorno a Freud, que vai se dar no final dos anos 70, na Europa, etc. No Brasil vai chegar muito depois, e é depois dos anos 80 que vai ter uma efervescência que retorna o pensamento freudiano de forma mais significativa. E a Neusa, nos anos 80, essa mulher negra, baiana, que vai para o Rio de Janeiro fazer seu mestrado, ela vai se ocupar dessas questões de uma forma que nós, hoje, nos falta um recurso, nós psicanalistas, né? Nos falta um recurso para entender a complexidade do pensamento da Neusa, né? É um livro que já li algumas vezes, eu tenho que retomar algumas questões, tenho minhas discussões com a Neusa de conceitos e ideia, porque os grandes pensadores têm que produzir inquietação, os grandes pensadores têm que produzir divergência, os grandes pensadores têm que desacomodar o que está acomodado. Então, a Neusa é essa grande figura que só agora, então, ela retorna e retoma o lugar que sempre mereceu ter e que não teve, e não sabemos por quê, né? Se essa palavra sabe, é todo o ataque da branquitude ao poder negro, né? É disso que eu estou falando para vocês, né? É a impossibilidade da branquitude se ver com o poder negro, que a branquitude fez todo esse processo de desvalia, de subalternização, etc., etc. Esse é o lado perverso, mas o que está do mote não é só a violência que é nos impostas enquanto homens violentos, não, é a violência da nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade de resistência e de transformação, que quando as universidades se abriram, como a Maria José acabou de citar, e que o movimento negro tem um papel fundamental nisso, hoje nós conseguimos dimensionar toda uma produção quando o acesso ao conhecimento é permitido. E aí temos uma produção vasta, significativa, inclusive nas questões raciais, que as nossas sociedades vão ter que beber dessa fonte para poder ampliar a sua capacidade de pensar, raciocinar e transformar essas coisas. E, evidentemente, nesse interim dessas mulheres, né, tanto a Neusa quanto a Lélia Gonzalez, bom, aí na Lélia nós entramos num outro continente, né? A Maria José está citando aí a Angela Davis, aniversário da Angela. Nós sabemos assim o quanto a Lélia Gonzalez é uma figura importante e que uma das vezes que a Angela Davis vem ao Brasil, ela diz que tem alguém
de tanto maior envergadura teórica e capacidade de discussão, interação e produção, que é a Lélia Gonzalez. E aí temos hoje a possibilidade dos livros dela passarem a circular, terem novas edições, novas compilações importantes e significativas desta psicanalista, né, socióloga e psicanalista, que vai trazer uma série de informações que, volto a dizer, que agora a gente pode se debruçar para poder pensar em todas essas questões. Essa rápida viagem, essa rápida sinalização, assinalamentos, visa trazer para uma outra questão importante, que é essa questão, digamos, que é a questão que me interessa sobremaneira, né? O que me interessa sobremaneira? Eu acho que as nossas discussões, os nossos estudos, a possibilidade de falar sobre isso, discutir a clínica, de trazer essas questões, são extremamente importantes. Agora, eu não acredito em transformação do movimento psicanalítico brasileiro e internacional. Eu não acredito que isso se faça sem o quê? Sem que a gente mude esse cenário da ausência de negros e negras nas nossas instituições. Eu, há muito pouco tempo, escrevi aquele trabalho com a Neuza, me autofalho com a Vânia, então é um elogio à Vânia, né, sobre, né, podem negros ou negras frequentar os nossos institutos? Essa era a pergunta que está lá e a pergunta que segue. Nós sabemos que o Rio iniciou todo um processo, e esse processo já está em andamento de ações, ou de cotas, ou ações reparatórias, para viabilizar, né, e temos a entrada de 6 ou 7 colegas no Rio. A minha sociedade está no movimento de viabilizar, e provavelmente a partir de março nós vamos ter entrada pelo menos de 2 colegas que vão iniciar suas formações, né? Mas mais além desses lugares ainda pontuais, nós temos que nos perguntar, e eu acho que o convite para estar aqui, eu só entendo que ele faz sentido por aí, né? Porque ter pessoas qualificadas para falar sobre essas questões, vocês não precisavam de mim, porque vocês têm uma série de pessoas que poderiam fazer isso muito melhor do que eu. O que eu posso fazer, que eu posso contribuir, é justamente problematizar. Paim, dá licença um pouquinho, você tem mais 5 minutos, viu? Tá bem. Então, assim, o que eu posso problematizar é justamente, né, se essa pergunta fundamental e determinante, e nós, que é podem ou não os negros adentrar as nossas sociedades, que é a pergunta que vem anterior, né? Uma pergunta que o Paul Sartre fez em 60. O que ele fez em 60, quando ele esteve no Brasil? Ele perguntou onde estavam os negros naquelas plenárias ou naquelas atividades que ele fez, em 60. Nós estamos em 2020, quando a gente começa a se perguntar onde estão os negros nas nossas sociedades. Isso é a materialização objetiva, sem nenhum discurso filosófico, da nossa matriz racista. Tem o livro do Gessé, que se chama, né, O Racismo que Criou o Brasil. A pergunta que nós temos que nos fazer é como é que o racismo criou a psicanálise brasileira e, de alguma forma, a psicanálise mundial. Então, que o racismo faz parte da estrutura fundante da sociedade como um todo, mas, de novo, fazendo um olhar pontual, ele está estruturando as nossas instituições. Ele está estruturando os nossos referenciais teóricos. Ele está estruturando a nossa escuta clínica. Como é que a gente escuta as questões raciais dentro dos nossos consultórios? Como é que a gente escuta as questões raciais dentro das instituições que a gente faz parte? E como é que a gente conversa com a cultura a respeito dessas questões raciais? Então, essa eu acho que é a grande pergunta que nós, enquanto psicanalista, e conversando com colegas de várias áreas, dos vários segmentos, temos que nos fazer. E, a partir daí, quais são as possibilidades de que essa abertura se faça de forma efetiva? Se forma, desde que a gente assuma, e nós não podemos esquecer, eu sempre temos que cifrar, que a psicanálise fez parte, efetivamente, ou o mundo psi, se vocês quiserem, nós fizemos parte desse mundo, nós criamos subsídios para essa teoria racista que permeia ainda o nosso tempo. Então, nós, psicanalistas, como herdeiro desse legado, também temos responsabilidades, principalmente quando tratamos o racismo como uma questão psicopatológica do negro. Ou, se nós tivéssemos que tratar, nós teríamos que tratar uma questão psicopatológica do povo branco como um todo. Mas eu sei que já ocupei mais do tempo que me era concedido para essa fala inicial, então agradeço a vocês e vamos ver o que a gente consegue conversar agora a partir das discussões. Muito obrigado. Aí, muitíssimo obrigada pela sua fala potente, vigorosa, né? Ficou aqui palpitando dentro de cada um de nós, eu imagino, né?
Então, vamos combinar um pouco aqui sobre o debate, né? Eu vou pedir que, por uma questão de tempo, vocês sejam breves, né? Que utilizem pelo menos 2 minutos. Se puderem ficar nos 2 minutos, sei que é difícil, mas é uma tentativa, né? Se apresentem, digam o seu nome, a que instituição pertencem, não é? Para que a gente fique se conhecendo e possa conversar melhor. Eu queria pedir licença a vocês para começar aí com uma provocação para o Paim, que é o seguinte: Paim, você acredita que exista na comunidade psicanalítica alguma especificidade em relação à branquitude? Sendo nós pessoas tão bem informadas, né, com conhecimentos aprofundados da mente humana, né, qual é a parte que nos cabe aí nessa situação, nessa culpa, né? Eu pensei aqui numa brincadeirinha, tipo, será que os psicanalistas consideram que o ouro puro da psicanálise não deve ser distribuído entre as pessoas de raça negra? Será que elas irão confiscar esse ouro puro? Ou o que você pensaria a respeito, né? Eu não sei se você vai querer que se faça um lote de perguntas para você responder, ou você vai respondendo a cada uma. Eu prefiro um lote, acho que pode ser 3 ou 4 perguntas, acho que circula mais a palavra e eu tenho tempo de me organizar para inventar uma resposta aqui. Né? Tá certo. Então, eu passo aí a palavra para a plateia, né? Alguns já se inscreveram. Um deles que eu estou vendo aqui é Maria Tereza. Maria Tereza Lopes, do Rio. Do Da Rio, Rio 2. Maria Tereza Lopes. Pode fazer a sua questão, Maria Tereza. Então, Paim, eu acho, assim, primeiro eu fico muito honrada de estar escutando você, né? A gente tem grupos juntos e cada vez mais eu me encanto com o seu envolvimento, com a sua forma de pensar. Isso é muito gratificante, né? E dizer o seguinte, realmente o racismo é uma questão do branco, que quando levanta a questão se nas nossas, isso me preocupa, nas nossas sociedades, né, que o número de brancos é uma coisa assim enorme. Se vamos ter escuta para os negros, isso é uma questão que me atormenta, porque se a gente não consegue reconhecer o racismo que existe dentro de cada um de nós, a gente jamais vai conseguir escutar a questão dos negros, porque ele vai dizer muito mais alto. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa, e isso eu falo, porque é a minha prática diária de poder perceber o racismo em mim, né? Se a gente não consegue fazer isso, a gente não vai conseguir trabalhar com a população negra. Isso é uma coisa. A outra coisa, Paim, que eu tenho que dizer, que eu gostei dessa coisa do existir violentamente, né? Porque eu cada vez mais percebo isso, principalmente quando eu escuto um psicanalista branco ouvir você, né, numa mesa da FEPAL e dizer que isso tudo é modismo. Quer dizer, você pensar o racismo não é modismo. Você pensar o racismo é, no mínimo, uma reparação que a gente precisa fazer. E uma reparação não de blá, blá, blá. Uma reparação, Paim levantou a história, ele trouxe a história, e essa reparação somos nós que temos que fazer, olhando para aquilo que a gente faz. Porque se nós não pudermos fazer isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esse racismo vai continuar como está, porque nós somos responsáveis por eles. Nós, brancos, somos responsáveis por manter esse racismo até hoje da forma como ele é. Então, é isso que eu queria dizer, porque eu fico muito indignada e aprendendo a lidar com isso. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Tem uma outra inscrita aqui, que é a Eloá. Eloá, pode falar.
Então, eu sou Eloá, da Rio 2 também. Então, Pai, obrigado pelas suas reflexões, né? Eu fiquei pensando nessa provocação da Eliane Brum, né? Sobre a violência, né? Esse existir violentamente, né? E a partir disso, existir violentamente, eu estava lendo um texto da Butler, né? Sobre violência, luto e política, enfim, que ela vai falar de vulnerabilidade, né? E em que ela se pergunta, né? Quem conta como humano, quais vidas contam como vidas? E pensando, né, nessa história, né, da psicanálise, né, o sujeito ele se constitui a partir de sujeito. Como né? Quer dizer, como é que nós vamos caracterizar vidas negras? Vidas negras importam, né? Se a nossa própria existência é violenta. Quer dizer, eu fiquei pensando, né, como lidar com esse paradoxo, né? Porque eu acho, sim, como a Teresa falou, né, nós temos que nos dar conta do nosso racismo e da nossa violência na nossa própria existência, né? E considerar, né, vida a todos, né, como a Maria José falou, né, olhar todos, né? Mas isso é um campo bastante tenso, né? Isso que eu queria, enfim, continuar essa reflexão, querendo ouvir você mais. Obrigada. Aí você quer responder essas 3 primeiras ou quer ouvir mais? Não, eu posso falar algumas coisas. Não sei se responder, mas posso falar. Gosto de falar, então eu posso trazer algumas questões para a gente seguir pensando. Tá bom. Eu acho que são questões todas densas e importantes, assim, que fazem com que a gente tenha, que acho que é o quanto parte a tua pergunta, né? Se existe uma especificidade, né? Eu acho que existe, sim, algo muito peculiar das questões narcísicas que habita o ser psicanalista, que é justamente nos tirarmos da cena, né? E o racismo obriga o analista a entrar na cena efetivamente, né? Eu tenho citado muito e faço algumas comparações, né, com o trabalho da Janine, que são mundos sobrepostos lá da Argentina. Eu acho que o racismo é a grande questão desses mundos sobrepostos, onde analista e analisando não só a famosa questão se é negro ou branco, as duplas que estão envolvidas, seja analistas negros com analisandos brancos, seja analisando os brancos com analistas brancos, isso está implicado, essa questão racista e desses mundos sobrepostos da qual ninguém escapa. Se o racismo é estrutural, ele é de todos nós. E nós, analistas, com as nossas pretensas neutralidades, que significa omissão e não neutralidade, nós nos eximimos de colocar o nosso inconsciente em cena, né? Que é o que a Teresa diz, é o que vamos olhar essas questões raciais importantes. Mas eu estava aqui pensando, e que vai associando talvez com o que a Eloá traz, todas essas questões, né? E toda a problemática que vai sendo gestada e que as instituições vão vivendo à medida que a população negra, então, vai entrando dentro da instituição. Nós sabemos que abrir as portas é só o primeiro grande start, necessário e importante, de como é que isso vai reverberando dentro da instituição. E você sabe que toda uma população negra, quando adentra as instituições psicanalíticas de alguma forma, seja nas formações ou passar a interagir dentro das instituições, elas são provocadoras de tensão. E sem tensão não existe transformação. Então, tem um quanto de violência intrínseco a esse processo de transformação. Mas eu estava aqui pensando, e que também, essa semana, nas múltiplas leituras que a gente precisa e deve fazer, eu me encontrei com a célebre frase da Robin DiAngelo, quando ela diz que e isso para mim assim é a própria essência. Eu faço esse recorte da frase dela e trago isso para as nossas instituições, porque é uma problemática interessante e importante, e talvez entre com essas questões que alguém falava aí de modismo, etc., quando ela diz que a questão dos brancos progressistas, ela diz, eles podem ser muito mais
adoecedor para o povo negro do que os brancos conservadores, né? Ela vai falar no famoso livro Fragilidade Branca e etc. E o que é esses brancos progressistas? Esses brancos progressistas que podem nos dizer, sim, concordamos que o racismo existe, ele é um problema, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com sair do meu lugar para ocupar um outro lugar? Ou ainda, sair do meu lugar e não saber qual vai ser o meu lugar nesse processo. Então, esses ditos progressistas, que é um falso ser, né, que faz com que o processo possa aparentemente andar, mas de fato não. Né, que podemos também juntar com outros autores que vão falar do que é uma branquitude crítica e o que é uma branquitude acrítica. É aquilo que eu faço no privado e o que eu faço no público. E eu acho que as nossas instituições, mais do que nunca, estão no fronte, elas precisam se ocupar sobre isso, o olhar do mundo está depositado no mundo psicanalítico para as nossas instituições, para ver se efetivamente a gente vai sair desse lugar que historicamente colocamos, e usando as nossas teorias para referendar esse lugar de descaso, e não só de desconhecimento. Bom, o que o Walton diz por si só, né, é autoexplicativo, né? É indiscutível que esta questão do racismo e das suas complementariedades com a famosa questão eterna que nós sempre temos que trazer, né, que é a questão da branquitude, está posto como uma questão, sim, né, e que tem todos os desdobramentos políticos e importante em todos os segmentos que comporta o ser humano, que comporta como é que nos portamos na sociedade, na cultura, nos seus mais variados segmentos, né, tão importantes e são significativos, inclusive na própria política institucional, onde a população negra começa a ocupar os seus espaços, né, e se mobiliza para poder fazer as diferenças em todos esses lugares, e sem sombra de dúvida também é importante. Então, Walton, indiscutivelmente, o que tu nos dissesse é extremamente importante e que, evidentemente, o psicanalista, enquanto um sujeito instituído na sua própria cultura e nas suas próprias questões, tem a obrigação também de poder levar. Mas a ideia é, se à medida que as nossas instituições, os nossos espaços de formação, nós pudermos problematizar isso efetivamente, nós vamos poder produzir sujeitos que vão poder se implicar na ordem cultural desde um outro lugar e desde uma outra forma. Né? E, de novo, nós não vamos entrar numa questão como se psicanálise e política fossem coisas que não andassem juntas e não tivessem toda uma inter-relação. Para mim é incansável, ao aceitar um convite como esse da Maria José, é o Inácio psicanalista, mas é um ato político. É um ato de ocupar um espaço de poder, com a ideia de fazer trabalhar questões, do jeito que for possível. Então, a propor, a ocupar, a ver, tem a ver com uma ação política, sim, né, de poder fazer essas questões circular nos nossos meios desde um outro lugar. Né? E agora, a pergunta do Walton e do Valmir, eu acho que elas se encontram quando tu fala da questão das identificações. E acho que sim, acho que há um descaminho, acho que há algo que se perde na cultura psicanalítica, indiscutivelmente, e tu mesmo já disseste, né, Valmir, que toda a questão que o Freud vai trabalhar incansavelmente, juntando o que é da ordem do... Não existe, na realidade, a gente faz umas cisões pelas nossas dificuldades de poder trabalhar a complexidade do sujeito e da cultura que ele está inserido. Não existe o sujeito individual e a cultura. Existe um sujeito com a sua cultura e isso vai estar entremeado o tempo todo. E o Freud vai trabalhar essas questões culturais desde o momento que ele resolve olhar para a tragédia de Sófocles e descobrir na tragédia de Sófocles, dentro da sua leitura, a questão edípica. Isso já prova por si só que é um sujeito que se ocupa desse lugar em vários momentos. Claro que a gente pode citar trabalhos clássicos do Freud e que tem a ver com a teoria das identificações. E a teoria das identificações, amplamente falando, nós, psicanalistas, temos uma total ignorância sobre isso. Nós conhecemos a teoria das identificações parcialmente e pontualmente. Agora, se nós formos conversar, e o nosso Congresso brasileiro, agora, mesmo que ele seja virtual, por todas as questões que nós sabemos, aí nós vamos fazer provavelmente um belo congresso, e todo o pessoal da diretoria, todas as sociedades têm trabalhado arduamente, e tenho a minha função também, já que o nosso congresso aconteceria em Gramado, mas vai acontecer no universo virtual. Mas lembrando, né, eu posso citar Totem e Tabu, clássico para falar das identificações, falar sobre narcisismo para falar das identificações, e, evidentemente, o Psicologia das Massas. Mas sempre lembrando que o Psicologia das Massas, nós olharmos estritamente o capítulo 7º,
é de uma pobreza absurda. O capítulo 7º até o capítulo 11, o adendo, o Freud faz toda uma leitura identificatória extremamente importante e leituras significativas que o Valton, de alguma forma, trouxe aí, que tem a ver com questões importantes quando Freud fala de forma literal. A diferença entre Totem e Tabu e Psicologia das Massas é que Totem e Tabu, o Freud faz uma leitura mítica sobre as questões da constituição da cultura e do sujeito na sua inter-relação. Mas na Psicologia das Massas, o Freud vai se ocupar de uma forma muito importante e muito significativa de como é que se estrutura as lideranças, como é que se estrutura os líderes, como é que estão esses lugares, como é que se institui esse espaço, né? E eu diria, né, que o Freud vai ser algo que vai ser um grande leitor da cultura, e como diz o Mezan, Freud, o pensador da cultura, e o Freud vai falar no Psicologia das Massas a importância dos coletivos. Né? Isso que nós falamos hoje sobre os coletivos negros, todos os aquilombar, a importância disso. O Freud é o cara que disse que não existe herói. O herói é só um representante de algo maior, que é o coletivo que lhe sustenta. Se não houver um coletivo que lhe sustenta para que ele possa emergir e, de alguma forma, fazer a transformação, isso não vai acontecer. Ele diz que o nascimento do herói é uma grande desmentida do assassinato coletivo, com toda a teoria freudiana, e a responsabilidade do coletivo pela instauração das mudanças e das leis e do processo civilizatório importante e significativo. Então, realmente, nós podermos, a partir da temática do racismo, reconectarmos com o processo identificatório, isso é fundamental para podermos entender e discutir e poder de alguma forma, fornecer mais subsídios dentro do que nos cabe enquanto psicanalista, alguns subsídios, para toda essa questão identitária, que se discute tanto, é tão importante, é tão significativo, a psicanálise tem coisas a contribuir. Não para poder ser o que vamos dizer, o que é o complexo identitário, por onde andamos, por que caminhos, mas nós temos várias questões importantes e significativas que nos permite. Eu citei rapidamente alguns trabalhos para vocês, mas eu posso começar no meu jeito histórico de pensar o pensamento freudiano. Nós podemos ir lá para o projeto 1895, é o primeiro grande momento em que o Freud lança a importância de um conceito central no processo identificatório, que tem a ver justamente com as questões raciais e como é que lidamos com isso, quando o Freud lança o complexo do semelhante, e a importância desse outro na constituição do sujeito, do indivíduo, da cultura e da ordem na qual estamos inseridos. Então, a psicanálise, mas dizendo, os psicanalistas fazem uma ruptura para não poder se implicar na responsabilidade em que todo esse contexto cultural, etc., vai poder nos constituir. E aí a gente volta para esse mundo do individual, dizendo, esse outro contexto fica lá fora. Como se cada analisando, ao entrar, né, e deitar no nosso divã, ele não trouxesse esse mundo para dentro dos nossos consultórios, das nossas salas de análise, como se isso ficasse lá fora. Evidentemente, isso faz parte dessas cisões que nós, psicanalistas, fizemos a serviço, evidentemente, das nossas dificuldades de poder nos ocupar da complexidade que é nos envolver com o sofrimento psíquico do outro. A May faz uma pergunta sobre a Virgínia, que eu não vou me atrever a responder, eu vou dar um pincelamento, acho que tem colegas que estudam muito mais o pensamento da Virgínia, né? A Virgínia vai ser a inauguradora com a sua tese, se eu não me engano, a primeira tese sobre questões raciais universitárias no Brasil é da Virgínia, a princípio, que é o problema de cor, que então acho que é uma das questões importantes e significativas da Virgínia. Mas eu acho que a gente poderia dizer que, à medida que a Virgínia vai se tornando psicanalista, e esse processo racista dentro das instituições psicanalíticas faz com que a Virgínia, acho que vai ter um certo distanciamento de se ocupar diretamente dessas questões raciais. Né? Isso não é a Virgínia, isso de alguma forma toca a todos nós negros nas instituições psicanalíticas. Né? Porque vocês poderiam me fazer, eu tenho 30 anos de psicanálise. Nesses 30 anos de psicanálise, apenas nos últimos 5 anos, 4 a 5 anos, eu passo a me ocupar das questões raciais. Por que isso levou 25 anos, no mínimo, para que eu pudesse me ocupar? Evidentemente, talvez tenha a ver um pouco com a tua pergunta, da Valton, né? Como poder sobreviver num mundo branco, racista, né? E, ao mesmo tempo, se conseguir avançar nesse processo de ocupar espaços que nos são vetados a priori. Esse espaço não nos pertence. Né? Então, uma forma de proteção para a sobrevivência psíquica, além de uma série de outras coisas, é poder, né, se disfarçar ou se branquear nesse processo para poder sobreviver. E falando no branquear e citando mais uma coisa importante que tem a ver com a pergunta de vocês, e que
é um outro texto extremamente importante, e à medida que eu volto a me aproximar dele, para também pensar as questões raciais desde o viés freudiano, que é por onde eu consigo pensar algumas coisas, e acho que o Freud tem coisas a contribuir, mesmo que o Freud seja o sujeito que não vai se ocupar dessas questões raciais, né? Mesmo também das questões raciais antissemita diretamente. Mas, como grande pensador, sempre vai deixando marcas e rastro para a gente pensar, o texto fundamental, extremamente importante, e que é negligenciado, de alguma forma, pela psicanálise de modo geral, inclusive pelos nossos institutos, porque esse texto, classicamente, ele é visto muito en passant, é o texto Moisés e o Monoteísmo. Moisés e o Monoteísmo é um texto fundamental para várias questões. O texto final do Freud, o texto que o Freud investiu muito, foi o texto que ele mais trabalhou. Ele começou em 34, claro, com suas idas e vindas, para poder publicá-lo em 39, o último trabalho dele publicado antes da morte dele. Então, de 34 e a 39, e tem essa questão extremamente importante e significativa que o Freud vai chamar, ele o livro do exílio, né? Porque tem a saída entre Viena e Londres, né? Mas o Moisés tem coisas extremamente importantes, e se vocês quiserem um subitem para vocês lerem hoje antes de dormir, etc., porque eu gosto de recomendar leituras freudianas para nos acompanhar à noite, se vocês quiserem ler um subitem que chama-se Avanços na Intelectualidade, na versão da Imago, e na versão da Companhia das Letras, que é a versão mais, com a tradução mais direta, chama Avanço da Espiritualidade. Ali o Freud vai falar algumas coisas extremamente interessantes, como é que se dá esse processo entre a percepção sensória direta e o que tem a ver com o retorno ao sujeito poder a percepção interna. E o que isso da percepção visual direta tem a ver com os corpos negros. E o que significa a impossibilidade de poder sair desse marcador que está posto, e uma vez posto, o sujeito fica prisioneiro, o branco fica prisioneiro disso, e na impossibilidade de desenvolver uma capacidade reflexiva maior e transformadora. Não, eu acho que, na realidade, né, todos os colegas colocaram coisas fantásticas, importantes, esclareceram conceitos, trouxeram ideias, né, muito mais do que pergunta propriamente dita, né? Acho que a Carol trouxe algumas questões, né, o que desafios temos, e eu acho que os colegas, à medida que foram falando, foram trazendo várias questões, por onde andar, por onde já estamos andando e por onde devemos seguir andando, a partir do pressuposto, né, e acho que isso é uma grande questão para a psicanálise como um todo, né? O que nós temos que, evidentemente, nos ocupar, e que a questões, né, das questões raciais, isso não se trata meramente da psicanálise fazer uma escolha ou não, de querermos ou não querermos nos ocupar dessa questão, né? Essa questão está posta, essa questão faz parte, e, né, ou a psicanálise se ocupa disso e vai fazer disso algo que vai lhe fortalecer, ele vai lhe transformar e vai ascender a espaços que ela nunca chegou e nunca pôde ocupar plenamente, ou sim, a psicanálise corre o risco, como muitas vezes nós ouvimos, da psicanálise estar em colapso, da psicanálise estar em crise, da psicanálise não sobreviver. Então, essas questões estão postas de forma importante e significativa, que nos obriga, sim, a pensar em todas essas questões e saber que ela nos toca de uma forma incontornável, como nós vamos ter que nos ocupar dela. E só para dedilhar algumas coisas importantes também que a Cláudia traz, e que, sim, né, eu tenho uma questão, acho extremamente importante, de que, sim, seguimos falando, a importância dos pensadores negros, que tem uma grande e uma vasta produção sobre essas questões, mas lembrando sempre, que eu acho que eu falava isso rapidamente na minha introdução, né? Nós, negros, temos toda uma produção no que diz respeito às questões raciais e temos toda uma produção que tem a ver com várias áreas dos segmentos, né? A pergunta que se impõe, que muitas vezes eu tenho pressionado as minhas sociedades locais aonde frequentamos, é quanto temos pensadores negros convidados para nossas mesas para falar as mais variadas questões que diz respeito à psicanálise. Qual é a preocupação que se tem quando vai se falar sobre, como na sua última jornada, sobre a constituição do eu, e o que nisso tem a ver que os psicanalistas, pensadores, intelectuais negros possam trazer as suas contribuições para passado, perpassado pelas questões raciais e muito mais do que essas questões. Então, o que esses grandes pensadores têm, como é que eles implicam, onde eles estão, né? Nós que temos uma herança eurocêntrica tão intensa e tão importante, nós podemos perguntar quantas vezes tivemos convidados europeus ou mesmo norte-americanos que são negros,
nós não temos praticamente ninguém convidados dessas regiões, porque não existem negros nas demais sociedades mundiais que mereçam o trabalho de nós queremos saber o que eles pensam, o que eles produzem, por onde eles, além das questões raciais, evidentemente, tão importantes e são significativas. Eu acho que faz parte dessa grande engrenagem também de nos destituir de um lugar e de um espaço, né? Mas eu acho que são questões extremamente importantes, significativas. Eu acho que temos um caminho que já trilhamos de forma significativa. Acho que o trabalho da Vânia é incansado que a gente diga, que a gente frise, que a psicanálise brasileira, nesse sentido, ela tem um antes e tem um depois, né? E nesse lugar a Vânia ocupou um lugar fundamental de levar essas questões realmente mais além de uma coisa local da sua própria sociedade de origem, mas de forma sistemática e hoje, de alguma forma, todas as sociedades, todos os institutos, vinculados ou não, estão trabalhando, estão se preocupando com isso e estão tomando isso como algo realmente que toca a todos nós, e não como algo exclusivo ou como, numa violência secundária, colocar isso no colo dos negros para que eles resolvam. E todos falamos, conversamos, esta questão, antes de ser nossa, é de vocês. E vocês terão que assumir a sua responsabilidade nesse processo de uma nova construção da psicanálise e a nossa participação no meio social ao qual nós estamos inseridos. Mas queria agradecer a todos e a todas os comentários, as conversas, as coisas que descobrimos que podemos falar hoje.